quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 115. Hoje a gente vai abordar sobre redundância e pleonasmo. Talvez essas palavrinhas sejam novas aí para vocês, mas vocês vão ver que é bem interessante e bem simples de compreender. Então, os objetivos são conceituar redundância, analisar aí alguns exemplos de redundância, evitando falar essas redundâncias, entender o significado de pleonasmo, estudar aí também alguns exemplos de pleonasmos e por que a gente faz eles e diferenciar redundância e pleonasmo. Vocês vão ver que são ideias bem parecidas ali, mas tem uma leve diferença entre os dois. Então, para essa aula, utilizem caneta, caderno de língua portuguesa, pode estar utilizando aí também lápis e borracha se for necessário. Então, vamos lá, redundância. Redundância é quando a gente faz uma repetição desnecessária de termos, tá? Esses termos, né, essas palavras, não é que elas são repetidas, mas é que inicialmente você dá uma ideia e depois você repete essa ideia. Então, é uma repetição desnecessária, tá? A redundância ela é um erro aí gramatical, é um erro da língua que as pessoas acabam cometendo e nem percebendo. Na escrita é mais fácil evitar a redundância, mas na fala, quando você vê, você já acabou falando, tá? Para ficar bem simples, vamos entender os exemplos. Olha só, o prof ainda não entendi a ideia de redundância. Como assim repetição? Percebam aqui, ó. Muito brava, ela me encarou de frente e depois foi embora. O que a gente nota de redundante aqui? Encarou de frente. Ninguém encara alguém de costas, tá? Não pode, eu tô encarando vocês. Eu não tô encarando, porque eu tô de costas, tá? Então, esse de frente é redundante, não precisa citar isso. Poderia ser apenas muito brava, ela me encarou e depois foi embora. Já entendi, esse de frente tá redundante, tá? Agora outra aqui. Há 7 anos atrás eu viajei para a Disney. A gente já abordou sobre, quando a gente viu sobre acerca de, lembra com HA? Esse HA representa tempo passado, tá? Quando eu digo há 7 anos, significa que foi, né, a partir desse momento, 7 anos voltando aí, passado, tá? Então, esse atrás não é necessário, tá? Há 7 anos eu viajei para a Disney, já fica claro. Fui no mercado e ganhei de graça um picolé. Se eu ganho alguma coisa, eu não vou pagar por isso, certo? Então, eu não ganhei. Se eu paguei por alguma coisa, eu não ganhei. Então, ganhar de graça é redundante. Seria, fui no mercado e ganhei um picolé. A festa de aniversário de Amélia foi uma surpresa inesperada. Surpresa inesperada. Surpresa já é algo que a gente não espera, por isso que é uma surpresa. Nossa, eu cheguei em casa e tinha uma festa surpresa. Obviamente eu não esperava, obviamente era inesperado. Então isso daqui tá redundante. A festa de aniversário de Amélia foi uma surpresa, simplesmente. Então aqui uns exemplos de redundância. Conviver juntos. Se a gente convive, obviamente que é junto. Se a gente não tá muito junto, então a gente nem tá convivendo. Elo de ligação. Elo é uma ligação, tá? O casal tem um elo. Por quê? Porque eles têm uma ligação, então fica redundante. Encarar de frente, que eu já citei anteriormente, eu não posso encarar de costas. Baseado em fatos reais. Tem muito isso em filme de terror. Começa o filme baseado em fatos reais. Ó, a redundância aqui. A gente já abordou. Fatos é o quê? É a realidade. Fatos não são ficção. Então, apenas baseado em fatos. Os fatos já são reais, já são histórias que aconteceram. Hemorragia de sangue. O que é uma hemorragia? Perda de sangue. Óbvio que vai ser hemorragia de sangue, não vai ser hemorragia de outra coisa, tá? Redundante esse de sangue. Consenso geral. Consenso é uma decisão, tá? Ela teve uma reunião e foi por consenso decidido aí que seria feita uma ampliação num espaço do trabalho, por exemplo. Geral não precisa, porque esse consenso, quer dizer algo que aconteceu aí com todas as pessoas, todos os envolvidos, que seria geral. Surpresa inesperada, já citei, né? Isso é uma surpresa, eu não esperava, então inesperado não precisa estar ali. Há 2 anos atrás também, ou eu utilizo há 2 anos,
ou eu falo 2 anos atrás. Os dois juntos não fica bom. Sorriso nos lábios. Por onde que a gente vai sorrir se não nos lábios? A redundância aqui. Detalhes minuciosos. Algo minucioso já é algo detalhado, bem específico. Então, apenas detalhes. Na minha opinião pessoal, se a minha opinião, obviamente que ela é pessoal. Pessoal quer dizer sobre mim. Então, é na minha opinião, tá? Novo lançamento. Claro, como vai ser um antigo lançamento, tá? Então, ele é só lançamento ou novo, né? Novo produto, enfim. Antecipar para antes. Como que eu vou antecipar para depois? É claro que antecipar é algo para antes. Conclusão final. Concluir é algo que acontece no final, né? Quando eu concluo a minha aula, é o final. Então, não existe conclusão inicial, né? Obviamente, sempre é final. Ganhar grátis, uma das piores aí, porque, né, se eu ganho, obviamente, é de graça. Se eu tive que pagar, então eu não ganhei. Essas aqui, ó, essas definem muito bem redundância. Se cita esses dois exemplos aqui, a pessoa já entende o que é redundância. Subir para cima. Eu vou subir as escadas acima. Obviamente, se você vai subir, é nesse sentido aqui. Outra aqui, descer para baixo. É claro que descer para baixo, você não precisa falar o para baixo. Manter o mesmo, bem redundante aqui. Eu mantive meu salário, por exemplo, durante 5 anos, tá? Obviamente que esse salário seria o mesmo, o valor é a mesma quantidade, então manter o mesmo não faz sentido, é só manter. Panorama geral, sabe quando a gente faz, tem no celular foto panorâmica, né? Você faz uma filmagem total, e de repente toda essa filmagem se transforma numa só foto. Então o panorama, ele já traz essa ideia de geral, ou seja, de tudo. Planos para o futuro. Como que eu vou planejar algo que já existiu? Como eu vou planejar o passado? É óbvio que os planos são para o que vai acontecer. Protagonista principal também, a gente já abordou sobre isso. Protagonista é sempre o personagem mais importante da história, é o principal. Então não existe protagonista principal, protagonista não principal. O protagonista é o principal. Aqui eu poderia citar personagem principal. Aí tá certo, porque personagens tem vários, mas protagonista é só esse. Repetir de novo. Repetir já algo que você está fazendo novamente, então é só repetir. Planejar antecipadamente também, né? Quando eu planejo algo, é óbvio que eu tô fazendo, eu vou planejar uma viagem. É óbvio que eu tô fazendo isso antes de viajar, não planejo depois que eu faço, tá? Então, aqui alguns exemplos. Note que são super simples, mas que as pessoas muitas vezes cometem. O que eu noto muito é isso daqui, ó. Há 2 anos atrás, há 5 dias atrás, tá? Muito cuidado para não cometer isso, tá, gente? Aqui estão alguns exemplos, eu sei, poxa, prof, mas é bastante. Mas comecem a perceber na fala de vocês se às vezes vocês não estão falando aí excesso de palavras que em um primeiro momento já dava para entender. Aí aqui a gente tem alguns famosos cantores de uma política falando umas frases assim mega redundantes. Sandy, o que é imortal não morre no final. Ontem foi quinta, então hoje é sexta, amanhã vem sábado e depois, vamos adivinhar que dia será? Será domingo, olha só. Aí aqui, vi lágrimas nos seus olhos quando você chorou. É claro que as lágrimas vão surgir quando a gente chora, né? Em que momento que surgiriam? Tudo que acaba tem um final. País rico é um país sem pobreza. Todos entenderam a ideia, né? Não preciso explicar muito aqui. Então, aqui a gente nota exatamente essa questão da redundância. As frases, você olha, nossa, muito bonito, escrito legal, mas tem muita redundância. E aí, nisso, a gente compreende o pleonasmo. O pleonasmo seria uma redundância, mas é uma redundância proposital, tá? Tem uma leve diferença aqui. O pleonasmo é caracterizado pela repetição de ideias, tá? No mesmo enunciado, então é redundante, porém essas ideias, elas estão ali, essa redundância está ali para enfatizar alguma coisa, é feito de modo proposital, tá? Então o pleonasmo vai ser um recurso estilístico para deixar mais bonito, mais agradável e trazer uma emoção maior aí para quem está lendo.
O pleonasmo literário é aquele empregado de modo proposital. O seu uso acontece para dar ênfase ao significado que se repete. Muitas vezes, essa repetição ela dá um caráter mais lírico ou mais poético aí no discurso, tá? Porque ela reforça o significado pretendido pelo autor. Então, o que acontece aqui? Aqui ocorre realmente uma redundância, mas nesse sentido de pleonasmo, a gente tem uma ideia, é uma redundância proposital, ela vai deixar mais poético a frase. Então, olhem só, as doces águas do rio embelezavam a paisagem, uma frase bastante poética, mas tem pleonasmo aqui, tem uma redundância. Doces águas do rio, a água do rio, ela é uma água doce, tá? Então, esse doces não precisaria estar aqui, mas ele tá de modo proposital para deixar mais poético, tá? Se fosse as águas do rio embelezam a paisagem, não iria ficar tão poético. Essa palavra doces deixa um ar mais poético e emotivo. Outra aqui. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao me pesar ou seu contentamento. Uma frase aqui de Vinícius de Moraes. Que a gente também nota um pleonasmo. Rir meu riso. Claro que você dá risada, seria o teu riso. Mas ficaria estranho e rir e derramar meu pranto. Para deixar mais poético, para ficar mais harmônico essa estrofe, colocou-se rir meu riso. Então, qual é a diferença entre redundância e pleonasmo, tá? Ideias aí são bem próximas e vocês precisam identificar a diferença, porque senão às vezes você, não quero fazer porque é redundante, mas na verdade seria um pleonasmo. A redundância é uma repetição desnecessária de um termo, não precisa fazer aquilo. Já o pleonasmo é feita a redundância, mas de um modo proposital, tá? Para deixar num tom mais poético, num tom mais emotivo aí. O pleonasmo ele é geralmente utilizado em textos mais emotivos, poemas, enfim, ok? Essa seria aí a diferença. Então, redundância, não preciso fazer. Pleonasmo, posso estar realizando aí nos meus poemas. Galerinha, então vocês terminaram essa lição, espero que tenha ficado claro. Percebam um pouquinho a fala de vocês, a escrita de vocês, se às vezes vocês não cometem redundâncias aí, tá? E não se esqueça agora de fazer as atividades propostas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!